Vestes que nos imunizam, vestes projetadas pelo próprio Deus. Essa é a terceira mensagem da série Vestes Sacerdotais. E vamos ler nosso texto base, livro de Êxodos, capítulo 28, hoje no versículo 3, que diz assim: Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Como já falamos nas primeiras mensagens, nas duas primeiras mensagens, Deus exige vestes. E essas vestes, elas foram tecidas e ornamentadas dentro dos critérios de Deus. E hoje especificamente falaremos sobre o peitoral. O peitoral que Deus manda fazer. Um peitoral que irá proteger o sacerdote contra qualquer palavra, contra qualquer feitiçaria, contra qualquer lepra, contra qualquer dano que pudesse vir em sua direção. Esse quadrado seria então indestrutível e serviria como proteção para ele. E como nós vemos o Antigo Testamento, depois nós vamos ver que hoje nós também temos essas vestes. Mas vamos primeiro entender como começou essa história de vestes. Todos lembram, todos conhecem que na eternidade, antes de Deus formar a terra, havia um querubim chamado Lúcifer, o qual Deus o cobriu com uma veste. E essa veste, ele fazia com que ele tivesse uma autoridade acima dos outros anjos. Essa veste ela foi feita porque ele tinha uma função específica, que era de guardar os tesouros de Deus. Ele era a própria balança de Deus. Ele era a formosura. Deus deu a ele algo especial. E ele tinha o dever de levar perante Deus todos os tributos e louvores. Mas ele falhou com Deus. Mas vamos falar sobre o que aconteceu sobre a sua veste. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Vamos ver como era a veste desse querubim ungido. Olha só onde ele estava. A partir do versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Eu li tudo isso para que você entenda quem era esse querubim, por onde ele andava e como ele era vestido por Deus. Todo o seu peitoral, era inteiro. Não era um peitoral como agora Deus manda fazer para Arão, mas era um só, era uma só veste. Assim ele era coberto. Porém, a palavra, ela fala aqui de 9 pedras colocadas nessa veste.
como lido. E nos nossos estudos da palavra de Deus, minuciosamente, nós vamos ver que no peitoral de Arão, Deus não põe 9, mas 12. E nós sabemos que o Senhor Deus, Ele sempre escolheu o número 12. No Novo Testamento como 12 discípulos, no Antigo Testamento como 12 tribos de Judá e outros mais exemplos que nós temos na palavra. Então, nós vemos que Deus, na verdade, queria que aquele querubim tivesse 12 pedras, mas ele só tinha 9, porque ele rejeitou 3. E essas 3 pedras eram justamente as 3 pedras mais simples. Era o jacinto, a ágata e a ametista. Naquele instante, Deus já viu no coração dele que ele havia rejeitado aquilo que era mais simples. Mas Deus permitiu, porque Deus prova para saber como anda lá no íntimo do nosso coração. E nós, hoje, somos provados da mesma forma. Deus nos prova num copo d'água. Vamos a um exemplo para entendermos melhor. Lembra dos 300 de Gideão? Deus mandara que ele colocasse todos os homens para beber água. E da forma que eles bebessem água, seriam escolhidos. E só 300 beberam água da forma correta. A forma era, aquele homem que deitasse para beber água como um animal, esse tira fora. Aquele homem que trouxer água com sua mão e beber, esse está apto com a espada. E só 300 passaram nessa prova. As provas de Deus, elas são simples. E o querubim não passou por essa prova. Mas Deus o permitiu. E ele ainda continuou no seu ofício até achar em ti iniquidade. Porém, eu tenho uma boa notícia para nós. Ele rejeitou 3 pedras, mas ele não sabia o que ele estava rejeitando. Porque essas 3 pedras, elas seriam as mais poderosas. E ele não sabia disso. As 3 pedras que ele rejeitou foram justamente as que significavam a igreja, a família e o sacerdócio. Ele rejeitou. E é por isso que ele não tem poder sobre elas. Porque quando ele as rejeita, ele não tem poder sobre elas. Porque agora elas estão embaixo do nome de Jesus. E ele não tem poder sobre qualquer igreja que está em Cristo, sobre qualquer família que está em Cristo e sobre qualquer sacerdócio que está em Cristo. Ele não tem poder. Mas vamos ver onde Deus colocou essas 3 pedras. Agora sim, Deus iria fazer essa veste conforme ele desejara. Êxodo capítulo 28, versículo 19. A 3ª ordem será de jacinto, ágata e ametista. Justamente as que faltaram na veste do querubim. Agora a veste de Arão tem sim 12 pedras. E Deus modifica essa veste. Agora não é mais o peitoral inteiro como era do querubim, mas agora ele faz um quadrado. Deus faz um quadrado e um quadrado duplo, impenetrável, indestrutível, que protegesse o sacerdote de todas as maneiras. E por que um quadrado? Porque Deus vive num quadrado. A Nova Jerusalém, a palavra diz que ela é quadrangular. A nossa casa é quadrada. Deus fala que nos cerca com uma sebe quadrada. Deus cerca a vinha
Por isso ele faz um quadrado que protege. E aquele que está dentro do quadrado de Deus, ele está protegido. E o que acontece? Além de quadrado, ele quer que seja duplo. Ou seja, a bênção de Deus, quando ela vem dupla. Dupla honra, dupla proteção. Porque com Deus é assim. Tudo é com abastança. E aconteceu uma coisa para vocês verem como era forte esse peitoral. Ele se chamava peitoral do juízo, porque aquele que tentasse tocar veria o juízo de Deus. Ele teve esse nome também. Mas esse peitoral era tão forte que só para nós pensarmos um pouquinho a respeito da potência de força desse peitoral, uma vez Miriam, irmã de Arão, do próprio Arão, sacerdote, eles se revoltaram contra Moisés. E Deus ficou irado com aquilo. Deus ficou tão irado que jogou sobre eles uma lepra. E a lepra não pegou em Arão, pegou só em Miriam. E muitos acham que essa lepra pegou em Miriam porque era mulher. Pegou em Miriam porque ela era mulher. E não pegou em Arão porque ele era homem. Mas não é, não. A lepra não pegou em Arão porque ele estava vestido com a veste sacerdotal, onde havia o quadrado duplo de proteção. E aí Deus vê que ele fez uma bomba. Ele fez algo tão indestrutível que até a lepra que ele lançou sobre ele não pegou. É assim que Deus faz. A proteção dele é indestrutível. E Deus, podem dizer assim, mas Deus que fez, ele pode destruir. Mas Deus, ele não foge às regras. Deus, ele faz as coisas de acordo com toda a lei que ele mesmo conduziu e que ele mesmo projetou. Então, o que ele faz? Chegou o tempo de Arão. É hora de eu recolher ele. E para eu recolher ele, eu preciso tirar a veste dele. E aí ele manda Moisés levar Arão ao monte. Ele honra Arão. Ele manda Moisés levar Arão e seu filho, e ele tirar as vestes de Arão e colocar em seu filho. Vamos ler, para nós entendermos. Está no livro de Números. Números no capítulo 20, no versículo 27. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram a Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. E após isso, quando Moisés, ele vai ali, pega Arão e tira suas vestes, o deixa despido de suas vestes, imediatamente Deus olha e o toma. Porque agora ele não estava mais com o peitoral, com a veste que o protegia. Deus precisou fazer isso para colher Arão. De tão poderosa essa veste. Qual a lição para nós? Hoje nós vivemos o Novo Testamento. Mas é o Antigo Testamento que nos ensina todas as coisas. Então eu vou falar especificamente para você, que é ministro da palavra de Deus. Se tu tiver verdadeiramente ministrando a verdade, tu tem esse peitoral. Esse peitoral está te protegendo, porque a veste hoje, esse peitoral quadrado e duplo que Deus mandara fazer naquela época é o mesmo que ele nos dá hoje para aquele que ministra a verdade. Hoje esse peitoral é a verdade. Então aquele que ministra
enquanto ele estiver vestido da verdade que está na palavra de Deus, ele será indestrutível. Porque ele está sob a proteção do peitoral de Deus. É maravilhoso isso. É maravilhoso. E nós podemos provar. Porque no Salmo 119, no versículo 105, diz que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para os nossos caminhos. Se a palavra é que é a lâmpada dos nossos pés e a luz para o nosso caminho, é sobre a luz que estamos andando. É sobre a luz que estamos firmados. E se estamos vendo, não vamos tropeçar. Só que precisa ser a palavra. Então, para você que ama a palavra de Deus, que ama a verdade genuína da palavra de Deus, você está protegido com a veste sacerdotal. Você está protegido com o quadrado de Deus, o peitoral duplo, aquele que o protege contra qualquer lepra, contra qualquer dano. É por isso que a nossa responsabilidade é apregoar a verdade, a palavra verdadeira, porque é essa que nos protege. Que Deus seja louvado.